Salve Corinthians, alô fiel, grande notícia pro Coringão, hein? Grande notícia pro Timão hoje. O Corinthians está se livrando do Transferban, pagou dívidas adiantado. O Corinthians nem quis esperar a data, foi lá, se antecipou e pagou a dívida para se livrar do Transferban. Fiel, o Corinthians está de olho num jogador do Bahia que chega para ser titular. Chega você também, chega para ser titular você, representando com like, hypando, se tiver a opção hypar, hypa aí e vamos ver as notícias do Coringão, fiel. Fortalece com like aí, vamos lá. E porque hoje o Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava para a imprensa acompanhar parte do treino desta manhã e o aniversariante do dia, Alexandre Silvestre, trouxe os detalhes dos bastidores do Timão. Parabéns, Silver, pode rodar. O vento que sopra no Corinthians carrega antigos problemas para 2026. O Transferban, relativo ao Félix Torres, ex-Santos Laguna do México, continua ativo e o Timão não pode registrar novos reforços por enquanto. A diretoria, pelo menos, quitou a dívida de aproximadamente 40 milhões de reais com Matias Rojas, evitando assim uma outra punição na FIFA. O atraso de parcela do financiamento da Neoquímica Arena bloqueou metade do prêmio do título da Copa do Brasil. O clube depende da boa vontade da Caixa Econômica Federal para receber essa bolada. O contrato de empréstimo do capitão Maicon terminou e a compra em definitivo do volante é incerta. O mesmo vale para o lateral esquerdo Angileri. Aberto, guardadas as devidas proporções e distanciamento da imprensa, foi o treino de hoje no CT Joaquim Grava. O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, apareceu. Se juntou ao presidente Osmar Stabile para uma resenha reservada. Passaram perto dos jornalistas para ver a atividade desta manhã, que novamente não contou no campo com Memphis Depay e Ranieri, que trabalham a musculatura nas partes internas. Não vão enfrentar a Ponte Preta domingo em Itaquera, na estreia do Paulistão. Yuri Alberto é outro desfalque, porque ainda não voltou de Roma, onde tenta a cidadania italiana. E Martínez segue na Venezuela com problema de reemissão de passaporte e, diante da crise geopolítica, não tem prazo para retornar ao Brasil. Ano novo, novos e velhos problemas. Porém, se repetir em campo o que aconteceu em 2025, com 2 títulos importantes, não dá para reclamar, né? O que vier a mais será lucro, fiel torcida. A expectativa eu acho que é a melhor possível, ainda mais por tudo que aconteceu ano passado. Novamente eu falo que a nossa equipe sabe da nossa força, sabe da qualidade que a gente tem. Tá aí então esse treino do Corinthians, que a gente teve acesso a uma parte aí. As atividades voltando, José Paes. Voltando, né? Porque o campeonato já começa agora próximo final de semana e não nesse agora, no outro. E aí você tem que olhar com muito carinho, viu, Miller, Marina, porque o Campeonato Paulista na primeira fase só vai ter 8 rodadas. E aí se os times, não, calma, estamos voltando ainda. Perdeu 2-3, amigo. Já fica complicada a situação no Campeonato Paulista e é uma pressão danada. O Campeonato Paulista só não importa para quem ganha. Para os que perdem, meu Deus do céu, Deus nos acuda depois para correr atrás. Gostei da sua frase. Mas é verdade, só não importa para quem ganha. Para quem perde, meu Deus do céu, nossa, como vale o Campeonato Paulista. E eu acho que vale muito sim. Então o Corinthians que coloca aí, o Memphis está se voltando, está se recuperando, o Yuri está lá na Itália, tudo certo. O Corinthians acabou o ano no dia 20 de dezembro, jogando final de Copa do Brasil. É claro que esses caras vão demorar um pouquinho para voltar, mas tem que olhar com carinho para o Campeonato Paulista, porque se deixar o negócio ir, depois para conseguir voltar, é uma complicação, viu, Miller? O Campeonato Paulista, todo mundo sabe, Marina, derruba treinador. Né? Claro, o Campeonato Estadual ele é muito importante, né? Eu ganhei na minha carreira 6 Paulistão. Que beleza, hein? Muito, para mim serve de... tá lá os melhores troféus mais bonitos na minha carreira foram o Paulistão, né? Faixa de bicampeão paulista com o São Paulo, com o Palmeiras. Então, o Paulistão ele é importante para todos os clubes, né? E esse ano, acho que o Paulistão ele vai ser um dos anos mais disputados, mais difíceis de ganhar, porque os 4 grandes estão reforçados, em especial o Santos, né, que vem com o Gabigol, reforçou bem, o Neymar. Então acho que
o Paulistão vai ficar entre esses 4 aí o título, porque os 4 estão bem e vão chegar bem nesse Paulistão. E só lembrando, gente, que o Zé falou essa questão, porque o formato do Paulistão mudou. Sim. E o próprio Zé está preparando uma matéria para, durante essa semana, explicar direitinho, né, como é que vai funcionar, para vocês se lembrarem ali também do outro lado como é que vai ser esse Paulistão. Mas ainda falando... Quer falar, Zé? Quer falar? É que eu queria falar sobre uma questão envolvendo a Safiel. Ah, por favor, fale. Porque os membros da Safiel, eles se propuseram a pagar toda a dívida que o Corinthians tem com a Caixa em relação à Neoquímica Arena, uma dívida aí de 550 milhões de reais. Oi? E também o Transferban, pagar a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna, lá de 35 milhões de reais envolvendo aí o Félix Torres. O que eles pedem em troca ao Corinthians é que o pessoal lá do Corinthians, eles assinem um memorando que permita que a Safiel prospecte investidores para o clube. E aí, prospectando esses investidores, a Safiel passando, então, esse valor seria como uma espécie de adiantamento da Safiel entrando no clube, separando o futebol do clube social. Se a Safiel não passar, se não entrar, então aí o Corinthians teria que devolver esse dinheiro aí aos participantes dessa Safiel, que a gente já trouxe aqui reportagens falando sobre eles, que querem instaurar aí uma SAF, uma sociedade anônima do futebol lá no Corinthians. Pode ser uma saída, pode ser uma saída interessante para o Corinthians. Ontem a gente comentava aqui que é uma dívida impagável de 550 milhões de reais. Mas agora surge essa oportunidade que vai ser debatida internamente lá no Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha aí, Miller. Olha, Marina, o gremista, o torcedor gremista, ele foi lá, milionário, comprou a arena e deu de volta pro Grêmio. Toma de presente. Isso, pra mim, é amor. Amor se demonstra. E um amor assim é inquestionável. Né? Nossa, eu gostei da frase, mas viu? o deles não é só, a Safiel não é só amor, não. Tem toda essa questão do... Eles querem entrar, mas se a Safiel não passar, aí vai ter que devolver. Sim, exatamente. É diferente lá da questão envolvendo o Grêmio. Que é só o amor, que é né? só o amor. Aqui tem outras questões também. Vou continuar falando de Corinthians, porque o meio-campista Breno Bidon fechou o ano passado com grande destaque pelo Timão e chegou, claro, a despertar interesse do Flamengo. Mas se o rubro-negro realmente quiser tirar o garoto do Timão, vai ter que abrir os cofres sim. Internamente, a diretoria corintiana alega não ter recebido nenhuma proposta formal pelo meia, mas já há um entendimento de que o valor mínimo para um time brasileiro contratar o Breno Bidon é de cerca de 370 milhões de reais, que é aquela multa para o mercado interno. 370 milhões de reais. Para o mercado interno? Para o mercado interno. Acho muito dinheiro. Não dá para pagar. Não, para um jogador normal. Para o mercado externo é 100 milhões de euros. O interno, 370 milhões de reais. Aqui mesmo o Flamengo, que tem muito dinheiro aí, eu acho que bem pouco provável que o Flamengo coloque esse caminhão de dinheiro num jogador. Agora já acabamos de ver aqui com o Caio Jorge, por exemplo. O Flamengo dá uma brecada ali. Ofereceu uma boa quantia de dinheiro, ainda o Everton Cebolinha. E é aquilo também, o Corinthians... Eu acho que não quer se desfazer, claro, do Breno Bidon, que fez essa jogadaça aí na final da Copa do Brasil. E é um ativo importante e você reforça um rival, gente. Não tem jeito, o Flamengo vai brigar nos mesmos torneios que o Corinthians. E o Corinthians vem de um ano interessante, campeão de Copa do Brasil. Pode bater de frente num torneio mata-mata com o Flamengo. Por que não em 2 jogos passar do Flamengo? Passou do Palmeiras, passou do Cruzeiro, por que não pode passar do Flamengo? Aí você vai reforçar um rival? Eu acho uma loucura. Eu acho que o Flamengo não precisa. Né? Não, Flamengo, pelo amor de Deus, o Flamengo tem um time massa. E ainda o Corinthians precisa mais do Breno Bidon. Demais. Com certeza, do que o Flamengo. Com certeza. E esse é o 4º jogador importante de clubes brasileiros que vira alvo do rubro-negro, né? O Breno Bidon. Também mirou, o Gabriel Brazão, do Santos. Não, do Brazão tem uma coisa interessante, porque o Boto, diretor do Flamengo, ele almoçou com os representantes do Brazão. Tá. Que dirige a carreira dele, do né? Brazão. Quer dizer, isso não é uma coincidência, né? O Flamengo, esse sim, é um goleiraço novo, que se for pro Flamengo, poxa, o Flamengo vai fazer uma grande contratação aí, porque o Brazão cata muito. Então, além do Bidon, o Flamengo também foi atrás do Brazão, do Marcos Antônio, do São Paulo. Também acho que não precisa. E também do Caio Jorge, agora que a gente estava comentando aqui, né, do Cruzeiro. Às vezes eu acho que o Flamengo só quer enfraquecer os outros. Pode ser, é uma estratégia. Ele só quer enfraquecer. Quem que é o melhor jogador do São Paulo? É o Marcos Antônio. Vamos tentar contratar ele. Vai fortalecer lá. O Flamengo. Quem que é o Caio Jorge? Vamos tentar também. O Brazão foi o melhor do Santos? Chama.
Não é possível. Fortalecer. Já tem o Rossi lá, já tem Pulgar lá, você já tem Pedro. Pelo amor de Deus. O goleiro até que eu concordo, porque o Matheus Cunha foi pro Cruzeiro, que o Tite gosta dele, né? Aí tem o Brazão lógico, vai jogar pouco, porque o Rossi está numa grande fase, né? Mas o Brazão é um goleiraço, hein? Vamos ficar de olho nesse Flamengo, né? E vamos falar do Paulo. Isso é parte dessa política. Está em destaque, está em evidência, tem uma condição de oferecer algo melhor ao Corinthians, ao jogador do que o Corinthians, e tem condição de fazer esse pagamento, o Breno Bidon termina a temporada em alta. Aquele lance dele na final contra o Vasco, a atuação dele na partida da volta no Maracanã, o jogo do título, coloca ele em evidência. Eu acho que dá um salto ali de um grande talento que já vinha despontando. Sempre se falou muito do potencial do Breno Bidon. Talvez faltasse esse carimbo de um cara que pode decidir num jogo grande. Ele dá um salto ali que eu acho que o Flamengo também olhou, como muita gente olhou. E o Flamengo hoje ele tem um poder ali de, assim como um time médio da Europa, talvez, virar e falar, eu quero esse jogador. Eu acho que é mais um... É um potencial de mercado nesse radar. Sim. Vai te entregar dentro de campo, pode te entregar uma revenda daqui a um tempo, e é aquela história que o Bab e o Felipe Luiz falam, né? O Flamengo quer ter 2 times. Um time dele já é muito melhor que os outros. O Flamengo quer ter 2 times muito melhor do que os outros. Acho que o Breno Bidon entraria nesse pacote aí. Você vai ter quase 2 jogadores de altíssimo nível por posição. Agora, o Corinthians não é o Pedrinho BH. Como assim? O que você quer dizer com isso? O Pedrinho BH ele tem condição de virar e falar, eu não quero 30 milhões de dinheiro só vendo por 50. O Corinthians, talvez em algum momento, ele se mostre um pouco mais vulnerável para uma investida do Flamengo. O Flamengo hoje, é o que eu falei, é o predador. Ele vai na Gulosão. caça... Como é que é? Gulosão. Você gosta, né? Não, é que o jeito que você está falando aí... Delicious. Não, vai chegar, vai tomar conta, eu entendi, Não, é que realmente, no Cruzeiro... É a lei do mercado. Você chega lá no seu bairro, no bairro nobre... Oferta e demanda. Já foi mais. É a lei do mercado. Aí você chega lá, tem uma baita casa. Só que nessa baita casa... Mora um cara lá, mora uma família, uma moça lá, que ela tá bem de vida, não tá preocupada em vender a casa. Não quer vender a casa. Você vai ter que gastar um pouquinho mais de saliva e de aí dinheiro. Aí você vai procurar um imóvel que o pessoal quer vender. Aí você vai pra rua do lado. E aí? Tá um amigo lá, com dívida, vendendo o almoço para pagar a janta, com as calças caindo. Eita. Então ele tem um imóvel. Então ele pode vender, ele tá querendo vender aquilo e fazer um dinheiro desesperadamente. A negociação é mais fácil, porque você tem dinheiro no bolso, você é o Rafael Prates. Você é o dono do pedaço. Tem que ver aí, eu acho que nesse caso, talvez o Flamengo possa dar um bote de uma maneira um pouco mais, não fácil, mas ter menos trabalho do que, por exemplo, no caso do Caio Jorge, que ele não conseguiu. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Eu tenho uma tese, eu concordo com o Prates sobre o Flamengo ser gulosão, só que eu acho que ele tem um foco nos meninos. Óbvio. Nos garotos. Tem condição de revenda. É uma nova política do Flamengo. O Flamengo contratou vários jogadores de destaque. Sim. Alguns com mais de 30 anos, jogadores veteranos, jogadores consagrados. É uma diferença em relação ao Palmeiras do Abel. Sim. O Abel sempre tenta rejuvenescer o Palmeiras, manter um Palmeiras ali com um jogo intenso, com caras mais jovens. Aí eu tava vendo aqui, Vitão, zagueiro do Inter, 25 anos. Brazão, goleiro do Santos, 25 anos. Para goleiro é muito jovem. Acho que é bom deixar o Brazão onde tá. Caio Jorge, 23 anos. Breno Bidon, 20 anos. São jogadores que rendem esportivamente e têm potencial de revenda. Exatamente. Né? O Flamengo está buscando jogadores de até 25 anos. É o que o mercado está dizendo. O Flamengo está tentando contratar jogadores que desfalcariam outros concorrentes aqui do Brasil e teriam poder de revenda. Durante muito tempo, clubes portugueses, o Porto fazia muito bem isso, contratava jogador aqui jovem e revendia na Europa. Às vezes o Ajax, o PSV na Holanda... Casimiro foi um caso, né? Então o Flamengo, para mim, agora, ele tem uma lógica de mercado. Eu tenho dinheiro pra caramba, então eu vou comprar jogadores jovens, destaques jovens dos times brasileiros. E aí, além de eu me reforçar e enfraquecer o rival, eu ainda posso lucrar com isso com uma revenda. Então, para mim, é uma lógica. O Flamengo, diferentemente de anos anteriores, não vai pegar trintão, não vai pegar jogador cobra consagrado ali, os De La Cruz da vida, Jorginho, Saúl, esses caras. Assim, o foco agora é de dominação completa do mercado sul-americano, com jogadores jovens que podem dar dinheiro para o Flamengo. E eu acho que tem uma questão de característica do próprio treinador também, né? Um jogo de intensidade, de que você exige ali quase 70, 80 jogos na temporada, você precisa de jogadores que te entreguem uma condição que jogadores de um pouco mais de idade já não entregariam. Então, acho que está tudo atrelado. Mas é isso, assim, o Flamengo deu o recado de que tem o dinheiro.
Os clubes que estão mais organizados, eles dão um recado que se não der o que eles acham que vale, não vai vender. Outros clubes que talvez precisem de dinheiro, talvez vejam como uma boa opção abrir mão. Em relação ao Brasão que citou, vou aproveitar e trazer a informação de que representantes do jogador estariam conversando. Conversei com o staff do jogador, empresário do jogador aqui no Brasil, não há conversas. O Brasão informou a diretoria do Santos que está feliz no clube e que vai permanecer no clube. Se quiser vender, aí é uma parte do clube. E aí a gente vai conversar com o clube fala que entende que ele tem um valor de mercado, que se esse valor não for batido pelo Flamengo, ele não vai ser vendido. O Marcos Antônio, só para falar, também tem 25 anos. Eu pensei que ele era mais velho. Ele tem uma cara mais experiente, mais rodado, Olásio e tal, mas ele tem 25 anos só. E tem uma outra situação aí que eu acho que acontece, e me parece que o ambiente interno possa ter alguma alteração, que é o seguinte: esses jogadores, por mais que eles fiquem ou permaneçam no lugar que eles estão, o empresário fala, eles leem, eles são informados. Sim. Quer ou não, muitos ficam mexidos com isso. Claro. E às vezes o jogador recebe uma proposta via empresário que, olha, o clube não aceitou, mas se você for para lá vai ganhar 3 vezes mais. Eu acho que para o clube que fica com o atleta, para administrar, não é tão simples assim. Então, assim, claro que ontem a gente falou aqui do Pedrinho do BH, do Cruzeiro. Avisou todo mundo, o Caio Jorge vai ficar, não vamos vender e tal. Como que ficou o Caio Jorge com essa situação? Ele ficou mexido de alguma maneira? Porque, Felipe, não é todo mundo que reage igual. Claro. Pessoal, é o seguinte, sobre essa questão aí do Bidon e Flamengo, quero falar pro Flamengo o seguinte: Flamengo, tá liso? Fica em casa. Liso, fica em casa. Mas, ó, vamos falar sério mesmo. Ninguém vende pela multa. A multa é 370 milhões de reais. Ninguém vende pela multa e ninguém compra pelo valor exato da multa. Então, acredito eu que se o Flamengo chegar com 30 milhões de euros, 30 de euros limpinhos, eu acho que o Corinthians não segura. Eu acho que o Corinthians vende. Agora 15 não, o Flamengo ofereceu 15, pô. 15 é uma afronta, é uma brincadeira, pô. É uma palhaçada. Agora 30 o Corinthians vende. Acredito que vende. O Corinthians precisa de dinheiro, pô. E 30 milhões é 30 milhões, pô. Bote aí. 30 vezes 6, quanto não dá em reais? Muito dinheiro, pô. Mas eu quero a sua opinião. Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Por quanto você venderia o Bidon? Comenta, infiel. Se tiver a opção de hypar, hypa pra nós aí. E não esquece, fiel, representa com like, porque isso aqui é Corinthians. Forte abraço, fiel.